Isaías capítulo 25. Ó Senhor, eu quero louvá-lo e honrar o seu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez conforme os seus planos eternos e verdadeiros. O Senhor transformou grandes cidades em montes de pedras, poderosas fortalezas em ruínas. Os palácios onde moravam os reis de outros povos foram derrubados e nunca mais serão reconstruídos. Por isso, nações poderosas respeitarão o Senhor, e povos violentos obedecerão às suas leis e darão glória ao seu nome. Porque o Senhor tem sido o refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado nas suas aflições. Foi um abrigo na tempestade, uma sombra no calor. Foi a proteção contra os homens malvados que destroem outras pessoas, como a tempestade contra o muro, como o calor no deserto. Como as nuvens refrescam a terra num dia de calor, assim os gritos de vitória das nações violentas são emudecidos. Aqui no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso dará a todos os povos da terra um grande banquete, em que não faltará o vinho envelhecido, nem a carne mais gostosa. Será uma grande festa. Nesse monte, ele vai arrancar o manto da tristeza e do choro que cobre todos os homens em toda a terra. Ele acabará para sempre com a morte. Assim o soberano, o Senhor Todo-Poderoso vai enxugar todas as lágrimas de todo o rosto. Ninguém mais vai zombar de sua terra e de seu povo. Foi o Senhor quem prometeu tudo isso. Naquele dia todos vão dizer: este é o nosso Deus. Foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor e nós confiamos nele. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque ele nos salvou. Porque o Senhor sempre protegerá o Monte Sião, mas castigará Moabe, pisando-o como a palha para virar adubo. Ali Moabe fará um esforço para escapar, como o faz um nadador tentando vencer a correnteza. Mas o Senhor abaterá o seu orgulho. Apesar das habilidades das suas mãos, ele destruirá os altos muros e as altas torres de Moabe e os transformará em pó. Isaías 26. Ouçam o povo cantando. Naquele dia toda a terra de Judá vai cantar este cântico. Nossa cidade é forte e bem protegida. Estamos cercados pelos altos muros da salvação de Deus. Abram os portões, deixem a nação justa entrar, a nação que se mantém fiel e obediente. O Senhor guardará em perfeita paz todos que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme porque confiam no Senhor. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa e arrasa a cidade arrogante e cheia de si, e a lança ao pó. E depois ele a entrega aos pobres e necessitados que a pisam nas suas ruínas. Mas o caminho do homem justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a ele. Andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperamos no Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite eu busco o Senhor de toda a minha alma, e logo cedo meu espírito anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vier julgar o mundo, é que os homens vão desviar-se do mal e aprender a fazer o que é direito. A sua bondade com os maus não os faz praticar o bem. Mesmo vivendo na terra de retidão, eles continuam fazendo mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Eles não veem a sua mão levantada pronta para o castigo. Mostre-lhes o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha. Sim, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. O Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio da sua mão. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros senhores, mas agora só lembramos o seu nome. Aqueles povos estão mortos e não voltarão a viver. O Senhor castigou e destruiu todos eles, e agora já não estão mais em nossa lembrança. O Senhor fez a nossa nação crescer, aumentou as terras de nossa gente, e isso trouxe glória ao seu nome. Na hora do sofrimento, eles o buscaram, Senhor. Quando o seu castigo caiu sobre eles, derramaram suas fracas orações. Sofremos como uma mulher grávida que vai dar à luz, que geme e se contorce de dor. Assim estamos diante de sua presença, ó Senhor. Nós também sofremos e gememos, ficamos em agonia, mas de nada adiantou. Não trouxemos salvação à terra, não demos a luz aos habitantes do mundo, mas temos esta certeza: os que pertencem ao Senhor voltarão a viver, os seus corpos serão ressuscitados.
Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como orvalho. A terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, vá para casa, tranque bem as portas, fique escondido por um pouco até que passe a ira do Senhor. Vejam, o Senhor está saindo da sua morada no céu para castigar os homens por causa de seus pecados. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada forte e rápida o grande monstro veloz, a serpente que anda se contorcendo. Ele matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à vinha frutífera. Eu, o Senhor, cuidarei dela pessoalmente. Vou regá-la todos os dias e vigiarei de dia e de noite, para que nenhum dos inimigos faça qualquer mal contra ela. A minha ira contra Israel já acabou. Se eu encontrar espinhos e ervas bravas prejudicando a minha alma, a minha vinha, eu os destruirei com fogo. Só escapará quem se render e pedir a minha paz e a minha proteção. Vai chegar o tempo em que Israel criará raízes, dará botões e flores e encherá o mundo de frutos. Por acaso Deus castigou Israel tanto quanto aos seus inimigos? Ele arrasou os inimigos, mas a Israel só deu um castigo pequeno. Ele castigou o seu povo, levando os judeus como escravos para uma terra distante, como se tivessem sido carregados por um vento forte do leste. Os pecados de Israel serão perdoados e a sua culpa tirada. Isso acontecerá quando as pedras do altar forem esmigalhadas, como se fossem pedras de cal, e quando ele destruir os falsos deuses e altares de incenso. A cidade que tinha altos muros está vazia e silenciosa, completamente abandonada como o deserto. Lá os bezerros pastam e descansam e devoram os seus ramos. Meu povo é como os galhos secos de uma árvore, arrancados e usados para acender fogueiras. Esse povo não entende nada, por isso aquele que o criou não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. Mas vai chegar um dia em que o Senhor vai juntar os israelitas por um ano, um por um, como grãos escolhidos aqui e ali. Isso vai acontecer quando ele recolher o seu cereal, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Naquele dia vai ser tocada uma grande trombeta, e muitos israelitas que estavam parecendo na Assíria e exilados no Egito serão salvos e levados de volta a Jerusalém. Lá eles adorarão o Senhor no seu santo monte. Isaías 28. Ai da cidade de Samaria, cercada por um vale fértil, orgulho e grande alegria dos bêbados de Israel. A sua beleza está acabando, como uma flor que murcha. Está acabando a glória de um povo de homens dominados pelo vinho. Pois o Senhor mandará um grande e poderoso exército contra ela. Esse exército vai chegar como uma tempestade, como uma chuva de pedras, como um violento aguaceiro e uma tromba d'água transbordante, e a derrubará violentamente por terra. A coroa, o orgulho e a alegria dos bêbados de Israel será jogada ao chão e pisoteada. A bela cidade, rodeada por seu belo e rico vale, vai desaparecer como uma flor que murcha, como um figo que nasce antes na época da colheita. Assim que alguém o vê, logo o apanha e come. Mas finalmente naquele dia o próprio Senhor Todo-Poderoso será a coroa gloriosa, uma grinalda formosa para a remanescente do seu povo. Ele dará aos juízes um desejo profundo de cumprir a justiça, dará força e coragem aos soldados que estiverem lutando contra o inimigo às portas da cidade. Mas agora também esses cambaleiam pelo efeito do vinho e não podem ficar de pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas andam aos tropeções, dominados pela bebida fermentada. Os profetas cometem erros quando recebem visões, e os sacerdotes não são capazes de dar um veredicto. Em todas as casas, as mesas estão cobertas de vômito e por toda parte há sujeira. Quem é esse? Perguntam eles para nos falar assim. Pensa que somos criancinhas de colo que mal sabem falar? Ele vive repetindo as mesmas coisas, ordens e mais ordens, regras e mais regras, dia após dia, um pouco de cada vez. Pois bem, com lábios trôpegos e uma língua estranha, difícil de entender, Deus falará a este povo, ao qual tinha dito: este é o lugar de descanso, deixem descansar o cansado, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir.
Por isso, a mensagem do Senhor será: ordem e mais ordem, regra e mais regra, dia após dia, um pouco de cada vez, com palavras bem simples. Assim mesmo, essa mensagem simples vai derrubá-los. Eles vão cair, vão ser quebrados, presos e levados como escravos. Por isso, homens que gostam de zombar, vocês que dominam o povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando essa tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos, mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte: eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce, firme e precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão seu esconderijo. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar, como uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Quantas vezes essa enchente vier, tantas delas os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Vocês temerão de medo e ao compreenderem esta mensagem. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, e seus cobertores são estreitos demais para vocês se cobrirem. Porque o Senhor virá de repente, cheio de ira, como no Monte Perazim, no vale de Gibeão, e fará uma obra muito estranha. Cumprirá a sua tarefa, uma tarefa muito estranha. Por isso, parem de zombar de Deus, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor Todo-Poderoso, já me falou claramente da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam bem, prestem atenção na minha voz, deem atenção à minha mensagem. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra, sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo duro nas margens? Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Ele não separa os grãos da palha da mesma maneira para todos os cereais. O endro não precisa ser esmagado com ferro, basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado, basta ser sacudido como uma vara. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar o grão. Ele faz passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso.